Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o podcast da ResiShift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico, cultura da inovação. Eu sou o André Arruda, apresentador do programa, e hoje nós temos um programa aqui muito especial, não só pelo espaço que a gente está ocupando, mas também pela temática. A gente vai falar sobre uma coisa que é muito debatida, mas que ainda fica um pouco numa área cinzenta para muitas pessoas, que é a inteligência artificial nos negócios. E para bater esse papo, para a gente poder ter uma conversa bem rica falando sobre as potencialidades, sobre a produtividade, sobre N elementos que a gente pode trazer com esse tópico, eu estou aqui com um time recheado de pessoas para ser nossas verdadeiras estrelas, em que eu vou aprender bastante aqui com vocês hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui apresentando a Karen Tabatini, que é Head de Tecnologia na Teliware. Seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Temos também a Yolanda Viola, que é diretora de projetos e inovação no Instituto Sinapse. Seja bem-vinda. Obrigada também. E o Luiz Fernando Frederico, que é líder aqui na ResiShift, também figurinha carimbada já no Resiliente, dando o ar da graça também presencialmente aqui. E seja muito bem-vindo, Fred. Valeu, obrigado. Vamos para esse novo modelo aqui, né? Exatamente. E eu espero que todos vocês gostem muito desse papo, eu estou muito animado e antes, e sem mais delongas, vamos logo para o programa, para a gente começar aqui falando, justamente porque eu acho que assim, a IA está cada vez mais virando uma palavra que as pessoas só jogam ao vento sem pensar muito em processo, sem pensar muito em impacto, sem pensar muito em custo-benefício. Enfim, a gente tem muito aqui que conversar para ir além do básico, para ir além essa coisa meio senso comum do que a pessoa espera que vai ser uma IA. E eu acho que a primeira coisa que as pessoas falam sobre IA, e eu acho que tem que ser um tópico importante para a gente iniciar, é essa relação com produtividade. Quando a gente está falando de inteligência artificial atrelada às nossas tarefas, não é só automatizar elas. A gente está falando aqui sobre priorização de tarefas. Quando a gente fala de produtividade, também a gente não está falando só de produzir mais em grande escala. A gente está falando de termos ações específicas, a gente delimitar o que a gente quer fazer, a gente saber o tempo e o custo-benefício das coisas. E eu queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, quando vocês olham na prática, nos negócios, como é que vocês enxergam essa relação entre pensar a produtividade nesses moldes e a inteligência artificial? Se quiser começar, Karen. Que privilégio ser a primeira. Sabe quando a gente estava pensando sobre esse tópico, Há um ano e meio atrás, mais ou menos, lá na Teliware, a gente tem um processo de venda de software customizado, sob medida. Então, qual que é o nosso processo de vendas? Primeiro, a pessoa entra em contato com o comercial, faz uma primeira reunião, a gente entende se dá ou não dá, o comercial entende se dá ou não dá para lidar com esse tipo de projeto dentro da empresa, depois chama alguém de tecnologia, ou eu, ou Lauri, enfim, alguém que tem mais experiência para conversar com o cliente. Então, só aí 2 ou 3 reuniões para a gente começar a entender o processo do cliente, se aquilo vai de fato ser possível se transformar num software. E aí, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente adotou o TLDV, uma ferramenta de gravação da reunião, pega o consenso do cliente. Então, na primeira reunião, montamos um script ali com o comercial das coisas que engenharia precisava saber. E aí o comercial faz essas perguntas para o cliente na primeira reunião. Então, você está falando de produtividade, uma coisa interessante. Nesse 1 ano e meio, a gente reduziu muito as reuniões em que, de fato, a engenharia precisa entrar para conversar com o cliente, sem que esse cliente esteja qualificado ainda para a gente fazer o projeto de fato. Então, isso ajudou muito, assim, a transcrição do TLDV, o resumo que a gente consegue dentro do nosso processo de vendas, diminuiu drasticamente o tanto que a engenharia precisa participar ativamente no processo de vendas. Então, acho que é uma coisa assim, não é um desenvolvimento, não precisa criar nada do zero, é utilizar algo que já tem no dia a dia de uma forma diferente. Mas é uma hora caríssima, A hora da engenharia é uma hora Super. caríssima você nem sabe se o cliente está qualificado, Então... Exatamente. E eu acho que até aproveitando, porque você citou o TLDV, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante na ResiShift, assim, pra gente é muito importante, até pedir pro Fred trazer também essa visão dele em relação pensando na produtividade, nesses processos diários, como é que você enxerga esse tipo de impacto nessas atividades? É legal de falar do TLDV, porque talvez foi uma das primeiras ferramentas que nós adotamos mesmo aqui, como forma de falar, o que a gente pode tirar de proveito disso daqui. Não era só ser um gravador, Não é só ser um gravador, um transcritor, um criador de pauta. Isso aí já tem eles e tem mais um monte que faz. Mas o que isso entrega para a gente ainda enquanto benefício e otimização daquilo que a gente está fazendo no dia a dia. E dali, de uma mera pauta de reunião, hoje eu falo para você que a gente tem hoje na Raise diversas saídas de usos
parecidos com esse, né? Você falou do processo de vendas, a gente também tem isso no nosso processo de vendas. A gente tem hoje uma otimização muito grande da atividade humana sendo reduzida por conta do uso disso para a gente poder falar, poxa, existe uma imparcialidade na leitura das condições que vieram do cliente, existe uma condição melhorada de percepção que você traz ali, ele consegue ponderar pontos, né, conforme a pauta que você vai gerar ali de análise. Pô, que legal que é você conseguir ter algo a mais te ajudando no processo de tomada de decisão. Será que é um cliente que eu devo seguir mesmo ou não? Será que é alguma coisa que eu devo levar adiante ou não? A gente extrapolou já isso para outras funcionalidades dentro da Raise mesmo, que hoje, por exemplo, a gente tem lá um conceito dos nossos projetos sendo executados e a gente tem lá toda semana o status report para o cliente. Toda semana nós temos um status report para o cliente. O que a gente tira do status report? Tira diversas coisas. A gente tira a percepção de como o cliente está fazendo a leitura da saúde do projeto, um CHS, né, do projeto, ele já sai disso também dentro da Raise. Ele já começa a analisar se o que aquilo que a gente que o cliente está trazendo para a gente, ele pode se tornar um problema no futuro, não? Pontos de atenção, foi falado já 2 ou 3 vezes aí nos últimos estados, determinado ponto nós não tratamos. Por quê? Porque a equipe do projeto às vezes não está olhando para aquilo efetivamente, ela está preocupada com outros problemas, mas existe a pontuação daquilo lá. E a gente, por fim, só para falar um pouco mais de produtividade, a gente é realizador do Prêmio Empresa Inovadora, né? A gente que realiza junto com o Instituto Sinapse o Prêmio Empresa Inovadora. E para esse ano aqui nós estamos usando também um avaliador, um protótipo de avaliador não humano, né? Para poder... Em treinamento. Em treinamento, que faz a avaliação das entrevistas para o Prêmio Empresa Inovadora. Então, assim, é o que você acabou de falar. Quanto que isso está gerando, não estou falando só da economia, mas aonde que nós estamos colocando o esforço para poder gerar inteligência para a gente mesmo. Não é ter medo de usar a ferramenta, não é ter medo de usar alguma coisa nesse sentido. É como que a gente usa isso adequadamente no nosso dia a dia para potencializar o resultado que a gente está gerando. E é muito legal perceber como as ferramentas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, você comentou, né? Foi uma das primeiras ferramentas que você passou a utilizar. E agora, a gente também, né? Então, agora, com um tempo de caminhada, você percebe como você pode usar em vários processos, não só para aquele primeiro processo que você percebeu, né? Então, aprender sobre as ferramentas também e como elas estão evoluindo é bem importante. É bem importante porque, já que a gente está falando de produtividade, de foco, né, decisão das atividades que a gente vai fazer, e falando de inovação, falando sempre da gente estar dominando a ferramenta para que ela possa servir a gente de uma maneira que a gente saiba qual é o intuito dela, o que a gente vai fazer com esses resultados. O que o Fred trouxe é perfeito. Beleza, a gente tem aqui o TLDV, ele traz uma transcrição. O que você faz com essa transcrição? A IA, ela acaba sendo uma grande palavra para aglomerar um monte de coisa, um monte de conceito aí, mas acho que justamente as pessoas têm que olhar como essa ferramenta que tem um potencial gigantesco para a gente focar, para a gente pensar em iniciativas inovadoras cada vez mais específicas, mas também que tem um apelo grande, uma aderência grande na empresa. Eu acho que a inteligência artificial, ela facilita muito essa visão mais ágil do negócio. O que a gente está fazendo agora, como que a gente pode fazer uma leitura melhor para depois. E eu quero trazer uma provocação aqui nesse sentido, André, que é assim, quando a gente tem uma gama muito grande de informação, a gente tem uma limitação, sim, natural de conseguir processar ela e analisar tudo que está lá. A inteligência artificial, no conceito básico dela, é como que a gente agiliza isso também, como é que eu faço esse processamento. Mas não é de qualquer jeito. É como que eu uso isso para poder me trazer, né, a análise que eu quero. Então, poxa, se eu quero que seja feita uma análise de uma determinada massa de dados ou um determinado um conjunto de informações, seja de uma transcrição de uma reunião, seja de tabela, seja de outras informações que existam, acho que a inteligência que vai gerar produtividade é o que eu espero gerar com essa grande massa de dados em termos de construção de resultados diferentes ou daquilo que eu talvez demore muito para fazer, mas não é só pela demora, é pelas quantidades de variáveis que eu posso avaliar ali dentro de um processo único. Então, a capacidade que a gente tem de explorar melhor isso e o questionar a inteligência artificial é muito mais do que a gente só pedir para ela nos dar uma resposta, né? Assim, não é no sentido de, falei até errado, não é só falar o que você olha disso aqui, o que tem nessa informação. Não é só análise, mas a geração de um insight, a geração de uma ação, né? Que às vezes a gente como humano está sobrecarregado, está com muita atividade, está com muita coisa para fazer e às vezes acaba passando e pode gerar um grande problema, né?
Então, eu acho que o salto que a gente deu, né, que o Fred estava comentando, é não só a análise de dados, que hoje em dia a gente tem, mas também como a geração de insights, né, como a geração de gatilhos e às vezes, dependendo de como você ajusta a tua ferramenta, até de própria execução de ações, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que se você conseguir incluir no seu processo, às vezes o processo ele pode seguir inteiramente sozinho, você só coloca um human in the loop, né? Um humano no ciclo ali, só para ele checar e falar, tá, beleza, e segue, né? Então, veja, ele se tornou muito mais em muito pouco tempo, né? E até indo nessa linha, assim, pensando um pouco sobre essa inovação operacional, né, do que a gente tem. Como é que, e aí pode aproveitar e ser você mesmo, Yolanda, olhando a sua visão sobre essa experiência quando a gente está falando da utilização da IA para além do automatizar um processo, né? Sobre esse impacto, acho que como inovação realmente e geração de novos processos, geração de novas oportunidades. Como é que você enxerga, assim, pelo menos na sua experiência, no dia a dia, na prática em relação a isso? Olha, eu até queria dar um passo atrás, né? Eu reflito muito sobre isso e eu acho que o que a gente viveu em 2022 com a provocação da OpenAI, que trouxe a ferramenta do ChatGPT para a gente, eu acho que acelerou muito os nossos processos para a gente estar aqui hoje. Porque sempre quando a gente vai falar da adoção de uma nova tecnologia por todas as empresas, né? E aqui a gente está numa bolha muito privilegiada. São empresas de tecnologia, são empresas de inovação, mas a nossa maior, vamos falar assim, do nosso PIB, aqui, a nossa maior massa de empresas, elas têm uma resistência muito maior de adoção de novas tecnologias. Então, tem tanto uma dificuldade, uma desconfiança, um medo muito maior. Então, você tem que quebrar uma resistência muito grande normalmente, né? Então, por mais que algumas empresas já tinham, elas eram early users já com várias profundidades de inteligência artificial ou de autoprocessamento de dados, eu acho que o que a OpenAI fez acelerou muito o nosso processo, mas muito mesmo. Por quê? Porque além deles conseguirem muitos usuários para treinar os seus modelos e isso melhorar ainda mais, também isso começou a ser acessível para o público. A gente começou a falar disso incessantemente, né? A gente já passou mais de 2 anos, a gente está aqui falando atualizadamente, óbvio, né? Mas a gente não parou de falar disso, né? A gente entrou com o TLDV, que foi uma das primeiras para todo mundo. Depois a gente usou com o Make. E aí depois a gente começou a usar a ferramenta de imagem, e assim por diante, né? A gente foi... Então, esse rompimento de barreira, na minha visão de análise, assim, particular, acho que ele foi muito, muito importante, porque senão a gente estaria somente com essa adoção por poucas empresas, né? E aí, devagarinho, a gente estaria com outras, né? Claro que hoje a Google, acho que já está quase ali, ela voltou no seu patamar, né? Ela já tinha muitas pesquisas e tem Anthropic também, né? E aí Mas isso é muito bom, né? Muito Essa bom. corrida, Não, né? ela é pra excelente. gente é ótimo, né? Mas a gente tem que reconhecer o movimento, assim, que a OpenAI fez para o ecossistema, digamos assim, para a adoção. Democratizou, querendo ou não. Claro que ela não pode achar que ela fez, pelo bom coração, ela também se utilizou desses testers, né, desses users que vão lá testar, mas para o nível empresarial, operacional, ela levou esse tema para o conselho, ela levou esse tema para a direção, ela levou esse tema, ela pegou, às vezes estava lá embaixo da pauta, ela colocou aqui em cima, opa, temos que falar sobre isso. E é aí o pulo do gato. Por quê? Porque aí isso gera uma demanda muito grande e a gente reprioriza as nossas coisas e aí a gente tem demanda. A Teleware tem demanda, projetos tem demanda, inovação, enfim. Tudo isso nas empresas se reestrutura. E aí a gente tem, e é maravilhoso, né? Uma tecnologia maravilhosa, ela de fato, ela é diferenciada, a gente tem visto esses resultados de otimização, de redução de carga horária, tem muita repetição, né? Então, ela é de fato, se bem utilizada e com devidos parâmetros, que eu acho que na sequência aqui a gente já deve comentar e passar por eles também, ela de fato pode ser uma mudança de chave para várias empresas, né? Mas eu vejo esse momento aí como muito importante, porque foi possível mudar a cultura.
a tecnologia ela conseguiu entrar no ouvidinho das empresas e ficar assim, ela causou um incômodo e o pessoal teve que ir atrás. Se a gente está falando de desmistificar aqui hoje, é porque as pessoas estão falando sobre isso, tem uma visualização do mito do que é isso, dessa construção inteira. Então, acho que é bem importante que você trouxe. E eu acho que a gente já pode entrar nesses parâmetros que você citou, se você quiser também já entrar nesse ponto. Acho que é importante para a gente começar essa parte já. Então, a gente estava comentando aqui, né, com a Karen, com o Fred, contigo, né, André, porque mesmo quando a gente tem um combustível de foguete, que seria uma utilização de IA, ela nos dá muita possibilidade, se a gente não está com os dados muito bem operacionalizados, né, Carissa? Se a gente não tem os processos da empresa, se a gente não tem a definição do que a gente quer fazer, aí a gente não vai conseguir utilizar esse combustível de foguete num motor que não está preparado. Então, esse é um parâmetro mais que necessário para que tanto a expectativa dessa empresa quanto o fornecedor da tecnologia, seja de um projeto específico ou de uma ferramenta que está por aí no mercado, ele precisa entender o que eu quero dessa tecnologia, o que eu estou pronto para receber e o que ela pode me dar. Aonde que eu posso chegar, né? Mas eu também, qual o tema de casa que eu preciso fazer para que eu possa utilizar. E o tema de casa que eu preciso fazer no mindset, na cultura. Eu já trabalhei em LGPD, eu já trabalhei a governança, as políticas, exatamente, as né? pessoas, então, né? Os dados aqui de dentro da minha empresa, eu estou colocando numa ferramenta de inteligência artificial fechada, eu posso, né? Quem está aqui várias empresas já segura ou não, né? né? Segura ou não? Uma das primeiras perguntas que precisam ser feitas, né? Porque às vezes o pessoal vai adotando, né, ferramentas, às vezes até gratuitas, e vai vazando dados, né? Então, tanto a questão de organização de informação, quanto da segurança e da cultura, eu acredito aí que são pontos extremamente importantes, acho que cruciais, né? Até vou abrir aí para os colegas também complementarem. Quer comentar? Fica à vontade. Porque, senão, ela entra antes, né? E aí, às vezes, o usuário pode até se decepcionar com essa tecnologia, que eu acredito que todo mundo aqui é fã, né? Mas ela pode sim trazer um descompasso se ela não for bem alinhada. Sabe que eu vou trazer um exemplo, comentando um pouco sobre o operacional, né? Fábio, somos um ateliê de software, então o que a gente faz no fim do dia? Escreve código. E aí, no ano passado, a gente trouxe todo mundo, falou, então agora, pessoal, o Copilot está liberado, né? Tava na febre do Copilot ainda, né? Então o Copilot está liberado, como é que vocês vão usar, tal. E aí começou meia dúzia de desenvolvedor usar, outro virou pra gente e falou assim, isso aqui só me atrapalha mais do que me ajuda. É mesmo? Por quê? E daí a gente começou a conversar, né? Então, essa questão da cultura não adianta a empresa falar que tem uma ferramenta liberada. O que você faz com isso? Né? Tem gente que vira pra gente e fala assim, eu acho ruim. Aí agora lançou o cursor, daí tem melhor o cursor ou o Copilot, né? O que a gente consegue mais produtividade? Mas a coisa vem antes. Então, assim, como é que você está desenvolvendo? Então, se você for pensar no processo de desenvolvimento de software, você vai primeiro criar os testes unitários, para daí, né, no tradicional, vamos dizer assim, para daí você fazer o código. Então, se você pede para o Copilot, para o seu cursor fazer os seus testes unitários antes, te facilita o processo de desenvolvimento, ele consegue te orientar melhor. Então, tudo está relacionado com como as pessoas recebem as ferramentas que podem te dar produtividade ou não, às vezes vai te atrapalhar até você treinar ela bem ali para ela entender o que você quer fazer, né? Perfeitamente. E às vezes é como, até as pessoas encaram isso como uma questão, puxa, mas será que isso vai roubar meu emprego? Porque foi um assunto que a gente debateu lá dentro da empresa com os desenvolvedores, né? Então agora o código está sendo feito de forma automatizada, é o fim dos desenvolvedores? Não, pelo contrário, né? A gente vai ter mais produtividade com códigos que a gente não precisa se preocupar mais, mas o código que a gente precisa se preocupar precisa ser ainda melhor, né? Então, acho que tem essa questão cultural de você também trabalhar um pouco com as pessoas junto com as ferramentas. Tem um negócio aí que é bem interessante da gente abordar, que é assim, ter acesso à inteligência artificial no celular hoje, né? Você vai ter um chat, um Gemini, um Copilot, está tudo aqui. Então, o que isso influencia hoje quando a gente vai fazer alguma coisa, a Reis vai fazer, por exemplo, um workshop com um cliente para falar de um modelo de negócio novo deles. A gente vai fazer coisas que eles estão tentando buscar alternativa, falar de processo diferente, busca de coisas diferentes. É natural que hoje todo mundo está usando isso, sem às vezes perceber que o que está sendo usado ali é só uma consulta
só para ele receber alguns insights diferentes de uma forma sem parâmetros, vamos falar, mais adequados, né? Ou até mesmo questionando o que está sendo criado naquele momento. Quando você fala da cultura aqui, será que essa forma, que quando você está lá reunido nesse grupo de liderança, nesse grupo de pessoas que estão ali discutindo sobre coisas que vão falar de futuro de uma empresa, de futuro de um negócio, ou de alguma coisa que está com problema hoje, ele está sendo usado mesmo para questionar aquele momento que está sendo a criação? Ou a gente deveria ter tido talvez um momento anterior a esse, falando assim, ó, vamos usar essas ferramentas aqui, mas antes da gente usar, a gente tem que treinar elas também, minimamente, para que ela ajude a gente nessa discussão que nós vamos fazer. Porque não é só ir lá falar assim, tirar uma foto de alguma coisa, me fala o que você acha disso aqui. Entendeu? Vai muito nessa questão assim, que você falou, mas eu vou usar lá para gerar um código, vai me atrapalhar mais do que me ajudar. Depende muito do entendimento que você está tendo sobre aquilo. Super. Né? Então, como que a gente cria esse entendimento sobre a ferramenta e como ela está sendo usada, com qual viés ela vai ser usada aqui dentro, e como que ela potencializa o resultado daquilo que você quer, no sentido de me ajuda a pensar melhor e mais rápido, me ajuda a trazer coisas diferentes para o que eu estou criando aqui agora. Nós estamos falando de criar um produto novo, uma solução nova, um serviço novo. E o contexto é esse daqui, não é alguma coisa que vem, coloca lá uma foto, ou você descreve lá em 3 linhas e acha que um prompt vai te ajudar a resolver o seu problema. Ele vai te ajudar, mas talvez não com a profundidade que você precisava. Eu queria colocar um ponto de conhecimentos gerais, mas eu acho que vale para a análise. Quando eu soube disso, me chamou muita atenção que o primeiro modelo, né, o primeiro LLM que a gente teve contato foi o ChatGPT, né? E a gente começou a enxergar o ChatGPT como uma entidade à parte, como se ele tivesse sido criado e é ele que analisou a foto. Não, ele foi criado com, aqui eu não vou lembrar a porcentagem, mas foi 60 e poucos % de páginas da internet, 20 e poucos % de livros, 3% de Wikipédia e tal. Ele foi treinado com o que já existe. Então, ele não é uma entidade nova, ele é uma concatenação de dados que vai dar com base em frequência, primeiro de tudo, com base em frequência, que esse era o primeiro erro, né, que existia. Então, agora eles já conseguiram ajustar isso, mas não sei se vocês lembram, lá atrás ele trazia primeiro conforme a frequência, né? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Sendo que tinha acabado de eleger o Joe Biden, né? Mas ele trazia o anterior por causa da frequência. Então, a gente tem que olhar um pouco mais a lógica do que está sendo colocado ali, né? Então, um grande LLM, ele foi treinado, um Gemini, um ChatGPT, enfim, ele foi treinado com o que está disponível no mercado. Por exemplo, o pessoal fala, nossa, mas eu ameacei o ChatGPT e aí ele fez para mim, ou ele respondeu assim, é óbvio, porque o modelo das referências humanas que a gente treinou o modelo de inteligência é esse, então não tinha outra resposta possível, né? Então, isso devia ser lógico. A gente não pode enxergar a tecnologia como algo além, ela é uma consequência, né? Da mesma forma que quando a gente faz um agente nosso ou faz uma ferramenta dedicada, né, para a empresa ou treina uma ferramenta, ela vai ter o resultado que a gente colocar, que a gente se propor que ela tenha, né? Então, inclusive sobre a questão dos empregos, né? Nós somos os demandantes e a gente tem que saber qual que é o resultado que a gente quer com aquilo, inclusive dentro da empresa, inclusive dentro da nossa função. E não achar que aquilo é algo sobrenatural, né? E aquilo é um resultado matemático, um resultado técnico. Mas é só um complemento, né? Você já Claro. ouviu falar do efeito ELISA? Não. Inteligência artificial não é novo, né? Desde 1960, 70, enfim. E aí, o primeiro chat desenvolvido ainda era mainframe, umas coisas bem grandonas, né? E o pesquisador deu o nome do chat de ELISA. E aí, o que aconteceu? Ele deu para algumas pessoas treinarem, testarem o chat dele, né? Lá nos anos 80, 90, não sei direito quando foi, mas faz muito tempo, foi antes dos anos 2000. E a secretária dele virou para ele e falou assim, você pode me dar licença que eu vou conversar com o computador agora? Vou conversar aqui com a Elisa e eu não queria que você visse. Ela entende o psicológico, então o efeito ELISA, né, essa questão é das pessoas entenderem que o chat é uma entidade
é alguém, é algo que está lá do outro lado, que sabe tudo, é um oráculo, né? Então vem muito nesse sentido, de que é desde 1980, é uma coisa muito antiga, e que se você reparar hoje em dia, o comportamento das pessoas segue exatamente a mesma coisa dessa secretária dele, do pesquisador lá atrás. Nossa, que então é uma coisa super, super legal, assim, de dar uma pesquisada depois. E é muito louco, porque as pessoas acabam perdendo a oportunidade e a potencialidade de justamente como que aquilo se modela o seu negócio, o seu interesse com a inteligência artificial. Eu faço muitas coisas usando isso, tudo que a gente está falando aqui. Estou trabalhando lá, estou fazendo algum processamento, alguma análise. E assim, uma das coisas que eu acho mais fascinantes de você fazer é quando você questiona e aponta que a que ela está te mandando está errado. Aí ele pede desculpa. Mas não é só pela desculpa, ele fala, realmente eu errei aqui, eu não tinha percebido isso. Ou seja, não é perfeito. Não. Então, Claro. assim, você só perguntar e mandar faz isso, e você assumir que a resposta que vem ali, ela tá linda, maravilhosa, aquilo virou verdade para você, é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com isso. É o maior erro humano que a gente pode ter, né? Exato. Tô aproveitando uma coisa que o Fred falou agora há pouco, assim, que eu acho que é muito importante e que conversa muito com o que a gente está falando sobre isso, esse lado humano, né? Essa questão, a gente está interagindo com uma tecnologia, uma ferramenta. Eu queria olhar, então, pensando nas organizações, pensando nas empresas, quando a gente fala das lideranças, das equipes envolvidas com isso. É claro, a gente já teve um pouquinho de uma fala sobre isso e eu queria que a gente pudesse se aprofundar um pouco aqui, para falar justamente dos cuidados, das dicas, essa visão que a gente tem que ter sobre o preparo, sobre essa visão para também desmistificar dentro da empresa. A gente vai começar a usar, tem uma funcionalidade X, por que a gente está usando, quais são os resultados que a gente espera, como que a gente pode olhar que tem um sucesso dessa utilização dentro da empresa. Então, assim, queria pedir para vocês trazerem, acho que a percepção de vocês em relação Eu quero começar e vou deixar depois para elas complementarem aqui. Acho que assim, primeiro ponto, não dá para viver sem mais hoje. Impossível. Né? Se tem ainda alguém que está achando que isso não vai me tipicar, esquece. Né? Vai chegar, não tem como. Né? Tem que saber como que você vai usar e como que você vai trazer isso para dentro de casa o quanto antes de uma forma organizada. Acho que a diferença é como que eu organizo o uso de IA dentro da minha organização. Como que eu faço com que o time responda a talvez provocações que nós temos como problemas ou que nós temos como desafios de negócio. E não um uso qualquer, um uso aberto, que é para produzir talvez um e-mail. Tudo bem que isso já está lá integrado de algumas formas, né? A gente já tem lá um Copilot, um Google lá, que você abre lá e já sugere para você um texto de resposta. Mas não é só isso, é muito mais do que isso aí. Então, acho que organizar o propósito do que você está usando e onde você vai usar, que resultado que você quer. Se você quer falar de melhoria de processo, como que você usa então ferramentas ou pluga ali condições que você vai falar de melhoria de processo da sua organização usando a inteligência artificial. Você quer falar de produtos e serviços novos? Que momento que você vai estar discutindo isso com pessoas usando de ferramentas que vão te ajudar a fazer análises para trazer mais informação para você decidir, para trazer mais cenário para você avaliar, para trazer mais informação para você discutir, não mais do mesmo, mas de uma forma melhorada, informações que você já tinha talvez, sim, ou que você pode processar de uma forma diferente. Ou seja, você está direcionando, você direciona aquilo que você quer como resultado. Ou você direciona o que você quer como análise, ou você direciona o que você quer como discussão. Eu acho que para mim, né, aí, como você direciona o que você está usando na IA para o fim que você quer dela, porque ela tem que te entregar de resultado, de diferencial, é o primeiro passo que eles têm que ter. Essa visão, ó, eu consigo usar a inteligência artificial e eu quero usar ela para esse propósito da minha organização. Pode não ser para tudo, e não deve mesmo no primeiro momento. Mas aonde eu quero usar, eu tenho que definir muito bem. E aí, a partir disso, eu vou falar. Equipe, pessoas, como nós vamos fazer uso disso? As informações que nós estamos colocando lá, estão seguras? Nós falamos agora há pouco aqui. Né? Eu consigo fazer uso disso de uma forma plena? Eu consigo fazer com que quem está no meu time consiga entender o que eu estou colocando lá e fazer uso disso de enriquecimento para ele mesmo? Tem que ter uma visão também de se todo mundo do time está tendo o mesmo acesso às mesmas informações, isso é seguro também internamente? Como é que você está visualizando que a ferramenta pode ser usada em diversos setores? Como é que você está alimentando essas informações? Porque para mim, se a gente não fizer isso aí, vai virar uso de IA de qualquer forma, porque alguém vai estar usando melhor do que o outro. Um vai tirar proveito mais do que o outro. E nós vamos ter condições como você falou. Vai ter pessoas que vão estar falando o quê? Está indo muito bem. Vai ter as pessoas que vão falar, não está me sendo tão bem, está me atrapalhando. Eu acho que o líder de uma empresa, a pessoa que está à frente hoje em dia de uma empresa e que já inteligência artificial está aí hoje, né?
e é o novo Excel, todo mundo deveria saber utilizar, né, no fim das contas, tem que se perguntar, eu quero dar foco numa dor ou eu quero trabalhar o que a gente tem aqui dentro da empresa, que é algo que tem dor, que é difícil de resolver, ou algo que eu quero trabalhar como vitamina, né? Então vai ser ou meu antibiótico ou minha vitamina dentro da empresa. Isso precisa estar muito claro para a liderança. Qual é o problema ou qual é a solução que a gente quer encontrar com IA ou sem IA? Porque a IA vai resolver ou talvez não vai resolver o problema. E precisa primeiro ter isso bem definido. Uma vez que tiver isso bem definido, pode ser que tenham ferramentas prontas de IA que vão te ajudar a resolver. Pode ser que não, que você vai ter que criar uma ferramenta do zero ou que IA não vai servir para nada, porque seu problema é processo, seu problema é cultura, é pessoas, está muito longe de uma ferramenta que vai resolver. Então, a liderança tem que ter esse ponto bem claro, bem direcionado, para daí desdobrar em ações para o time conseguir fazer alguma coisa com aquilo, porque senão vai ser IA por IA, né? A IA é meio, não é fim, né? Não é para a IA, é com IA onde cabe. Né? Onde Porque cabe. às vezes não necessariamente ela precisa estar ali, né? Acho que você resumiu bem aí um bom passo a passo para uma liderança conseguir atuar. E na parte de cultura, eu acho que depende muito de como a empresa já trabalha novos processos, novas implementações, né? Às vezes algumas são early users, já tem esse tato, outras elas têm uma cultura um pouquinho mais, absorvem um pouquinho mais devagar, né? Assim, tem empresas às vezes que você vai trocar, sei lá, de software, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que ficam mal, e isso é uma coisa que ela precisa ser pensada. Quanto menos fricção nesse tipo de... Quando a gente vai mexer em tecnologia, melhor. Então, cada empresa tem que conhecer a sua cultura e a cultura vem muito do líder, né? É o líder que vai imprimir isso. Então, cada uma vai entender qual que é a velocidade e como que isso vai ser trabalhado. Para que as equipes, os líderes intermediários também entendam que isso é uma otimização para um ganho de produtividade e não necessariamente substituição de um trabalho, mas substituição de um trabalho massivo, substituição de um trabalho que não precisa das nossas melhores faculdades, né? Que a gente possa usar nossas faculdades onde a gente é mais requerido, né? Então são pontos aí que o líder ele tem que ser muito habilidoso para ele conseguir navegar, né? Eu acho que é um ponto importante que vocês trouxeram aqui, porque a gente está olhando sobre também a perspectiva de sucesso disso, né? A gente implementa qualquer iniciativa, ferramenta, a gente espera um sucesso, alguma coisa que vai reverberar ali na empresa. Como é que vocês olham até pensando na desconfiança, às vezes até a relação que as pessoas têm, como é que vocês olham para a noção de sucesso da utilização das IAs dentro dos negócios, das empresas, das pessoas? Já que muitas vezes utilizar IA não vai estar o custo-benefício ali na folha, não vai estar direto assim, na rentabilidade, ou muitas vezes não é só medido na produtividade, né? Não é só medido nessa questão do trabalho. Como é que vocês encaram que pode ser visto essa questão de sucesso da utilização de IA dentro das empresas? Eu acho que o sucesso ele vai estar na comparação do planejamento versus a operação. Porque a gente não pode simplesmente sugerir uma ferramenta, entender quantos que aderiram, qual que foi o meu nível de economia financeira, de tempo, sendo que eu não tinha nenhum projeto do que eu queria, né? O que eu queria resolver, o que eu queria fazer, se eu ia utilizar dentro de casa, ou se eu ia utilizar com o cliente, se eu ia utilizar no produto, ou se era para novos negócios. Aí fica muito difícil de medir, né? Então, no projeto, você já vai ter um indicador. E aí sim você vai conseguir medir, porque senão você vai ficar você vai ficar à mercê, né, do que vem da ferramenta, de como vai a onda, como vai acontecendo, né? Então, mas logicamente que eu acho que um dos melhores indicadores é sim ganho de produtividade, aderência e na equipe, né? Quanto isso foi aderente para a equipe que poderia usar, que faz sentido usar, não é para usar se não tem sentido, né? Economia de hora desenvolvedor, hora produção, hora atendimento, né? Então, são escala, indicadores. né? Às vezes você não economiza, mas você escalou. E escalou então, também.
né? Acho que proporcionalmente, sim. A gente tem a gente falou no começo aqui, mas hoje na rede a gente já tem lá praticamente 3 agentes funcionando no nosso dia a dia, né? São 3 agentes hoje que orbitam e trabalham junto conosco lá, né? Então a gente tem já um agente lá que está mais vinculado à área comercial da Raise, um que está mais na área de operações, um terceiro aí que está sendo testado na hora do prêmio, e tem um também que é da parte financeira, que também está ainda em desenvolvimento. Mas o que eu acho que assim, o sucesso disso? A partir do momento que você começa a usar esses agentes como algo do dia a dia, né? E até aconteceu comigo isso daí, né? No começo você começa a brincar um pouco, né? E aí esse agente começa a querer te cobrar de algumas coisas. E eu falava, cara, eu já não aguento mais você me cobrando. Por que você está me cobrando de novo alguma coisa que eu já falei para você? Então, assim, não é só a questão de você treinar. Falando como sucesso, hoje, o nosso processo hoje ele é redondinho já, porque ele tirou, teoricamente, essa função de que alguém estava fazendo, que era o quê? Cobrar você de saber se aquele processo comercial estava de pé ainda, qual a situação dele. Simples follow-up, às vezes, uma coisa bem... Um follow-up, ele é proposta comercial ao cliente, e assim, ele está lá fazendo o papel dele. Quanto que isso economizou de atividade nossa em falar o quê? Em ter alguém olhando para aquilo, em colocar isso dentro de um processo de algum lugar? Não, está lá feito. Ele já conversa hoje, os agentes já conversam entre eles, então, fechamos uma venda, vai iniciar um projeto. Um agente já aciona o outro. Ó, fechou, minha parte eu já acabei. Agora é com você, hein? Você que segue daí. Como que a gente faz isso acontecer de uma forma fluida? Porque, antes eu tinha que fazer uma passagem de informação que vinha da área comercial. Por mais que nós não somos grandes, né? Da área comercial para a área de operações, e aí vou falar, não, tem que explicar daqui para cá. Tem tudo pronto lá já. E até a passagem do tempo atrapalhava. E hoje em dia, com a passagem do tempo, as informações já estão com os agentes que estão ali. Então, tipo, se outra pessoa que está naquela iniciativa, alguma coisa assim, ainda aquela informação não se perdeu em várias pessoas que se meteram ali para trazer as informações. Exato, está muito mais centralizado. E uma coisa que eu acho que a gente falou de cultura, foi muito interessante que esse ano a gente teve um consultor trabalhando com a gente num projeto específico dentro da Raise Shift. E, assim, em questão de uma semana, a gente já viu o consultor interagindo com a gente que estava trabalhando com a gente dentro do Slack, que é a nossa rede de comunicação. Então, você começar a ver que culturalmente todo mundo estava mexendo, assim, todo mundo estava vendo as saídas de status, vendo o CHS, vendo essas coisas. O consultor já entendeu como que era a dinâmica e ele também participou disso, porque culturalmente, mesmo ele seja um consultor externo, culturalmente ele se integrou ao que a gente estava fazendo ali dentro. Então, eu acho que quando passa nessa questão humana, que a gente tem que ter um cuidado para realmente sensibilizar as pessoas, elas entenderem para que serve, como que você encara a ferramenta, o que tipo de informação você está querendo trazer, é super importante para sempre que você tem pessoas novas na empresa, elas conseguirem estarem aderindo e você não perder aquela cultura que está atrelada a algo que pode ser essa coisa, o monolito, né? Tá ali o monolito para eu encostar agora e saber qual que é a informação. E aí só algumas pessoas utilizando. Assim. E é legal que isso hoje está muito facilitado, porque assim, o sucesso disso hoje, a gente na Raise Shift aqui tem um ambiente que talvez seja mais fácil do que para outras empresas, talvez para implementar algo assim, né? Sem dúvida. Mas as ferramentas hoje, elas têm um processo de plug and play hoje muito melhorado do que era antigamente. Então, como que as empresas adotam isso e colocam para funcionar? Como que elas fazem isso? Hoje está muito mais fácil de fazer isso, né? Super. Eu ia comentar, lá na Teleware a gente começou a fazer, antigamente a gente fazia só discovery, né, para começar o projeto e aí todo o levantamento do cliente e tudo mais. E agora a gente passou a fazer dentro do um discovery focado em IA e aí dentro do próprio discovery a gente consegue já entregar soluções para determinadas coisas quando é plug and play, né? Então quando você traz uma solução que eu só preciso fazer um chat que ele responda com base na minha pergunta e resposta do FAQ do site, é muito mais simples de fazer plug and play, você, né, em um mês ali, 3 semanas, 2 semanas está funcionando. Então é interessante de ver como que você consegue fazer esses links com tecnologias que já existem hoje, né, de uma forma mais agilizada no dia a dia, mas se isso não se tornar parte do que a empresa usa todo dia também, não adianta nada, né? Então, super faz sentido o que você comentou. Até trazendo, né, então, um exemplo também de dentro de casa, né, no Instituto, a gente estabeleceu algumas regras iniciais referentes à segurança, né, então, o que poderia, o que não poderia, o que é interessante. E a gente colocou até como meta, ano retrasado já, no PDI de todo mundo, a gente tinha estudar ferramentas e implementar em alguns setores, né, que já tinha um pouco mais de aderência,
Até foi um desafio aí para o pessoal, alguns setores conseguiram, outros não. Teve um pouco mais de resistência, foi onde a gente conseguiu estudar um pouco mais essa cultura aí da abertura de portas, né, para uma nova tecnologia. Mas depois de um ano, esse ano teve uma experiência muito boa, assim. Depois de um tempo, o que acontece? Naturalmente, houve soluções de problemas respeitando as regras iniciais de cada um na sua posição, com ferramentas novas que surgiram no mercado por própria iniciativa, né, das posições. Então, isso foi muito legal. Isso foi um indicador que não estava previsto, foi algo que surgiu, assim, foi muito bacana, mas você tem um tempo ali de quebrar a inércia, de você precisar forçar aquilo para acontecer, explicar, insistir para que aconteça, mas depois, quando todo mundo entendeu a beleza daquilo, né, que a gente conseguiu resolver 6 vezes mais rápido, né, e que por uma ferramenta nova, dois setores conseguiram se ajudar e fizeram isso, de uma forma assim, que até foram premiados, né, então foi muito, muito bacana, assim, tem esses desafios, mas também tem muita gratificação, assim, quando a gente consegue chegar na parte, assim, de processos que a gente não imaginava, né? Ou, por exemplo, 2 agentes passando aí um para o outro, um consultor de fora integrando, né, a cultura do time com facilidade, porque tinha as informações disponíveis, ou os programadores também conseguindo testar e falando, puxa vida, minha vida está mais fácil agora, né? Eu acho que não dá para falar chegar aqui. lá, né? Sim, não, acho que dá para falar também de como que isso faz a gente ter mais tempo ou conseguir ter informações para que a gente trabalhe em coisas que nós não fazemos no dia a dia. Então, assim, não é só do usar, né? Usar e ver o resultado lá. É quanto que isso te abre, por exemplo, de oportunidade de falar, poxa, essa operação que eu tenho aqui ou essas condições que eu tenho aqui hoje, elas me atendem, eu tenho desafios aqui, foi que nem a Karen falou, né? Eu vou trabalhar com isso aqui como vitamina ou vou trabalhar com isso aqui como remédio? Se eu fico só muito no âmbito do remédio, eu estou teoricamente girando no mesmo... Estou fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? Quando eu vou para o lado da vitamina, eu gostei dessa analogia que você fez aí com o lado da vitamina, eu estou trazendo oportunidades novas, eu estou me fortalecendo de alguma forma para coisas novas. Eu não posso deixar de falar de novas oportunidades de produtos, de serviços, de negócios novos, de parcerias que as empresas às vezes não olham. Então, assim, a gente extrapola um pouco, talvez, o âmbito e o contexto que a gente está acostumado, porque a gente começou a trazer condições, né? Que vão falar, pô, aquilo ali é possível fazer. Aquilo ali é possível, talvez, explorar mais. Naquele momento, talvez você não tenha toda a informação, mas você se provoca, pelo menos, a falar, opa, eu poderia olhar melhor isso aqui. Não, até porque, tipo, quando você pensa assim, a gente falou muito do ChatGPT e dessa utilização, que acho que as pessoas realmente... É massivo como as pessoas conhecem a existência do nome de uma IA tão específica assim. Mas você vai ver pessoas que utilizam... Eu conheço gente que utiliza ChatGPT para... treinou ele para avaliar projetos que submete para editais do Estado. Então, tipo assim, aqui estão as informações, está aqui os editais, está aqui o que os pareceristas escreveram em tais e tais edições. Eu quero que você me responda avaliando o meu projeto assim. E pessoas que utilizam isso para avaliar ideias, pitch, projetos iniciais que elas estão querendo fazer, ou até às vezes que estão desenvolvendo inteligência artificial dentro das empresas, e isso acaba se tornando uma nova frente de negócio. Então, acho que tem muitas oportunidades que acabam surgindo aí, e que eu acho que é importante a gente olhar, aquele negócio, a primeira pessoa que viu um lápis talvez ficou brava que não dava mais para escrever com a cuia lá na terra, né? Tem sempre um momento inicial que vai ter o choque, e que a resistência à mudança, que é algo que a gente fala muitas vezes aqui no Resiliente, a gente fala que tem essa resistência inicial, mas que tem um impacto muito grande da maneira com que você usa para o tipo de serviço que você quer fazer, que às vezes as suas possibilidades como negócio podem crescer, se ampliar, que inicialmente estava pensando numa coisa X e agora você está podendo trabalhar em algo Y que é mais impactante, que é mais interessante. Às vezes uma linha de código que você não precisa mais passar muito tempo escrevendo, que está mais facilitada, para você se dedicar a uma outra atividade, facilita muito para você poder explorar novas possibilidades, né? Super. A gente comenta, né, dentro do universo de código, né, o que o programador ele faz. E daí 100%, 99% das respostas escreve código. E é bem curioso isso, porque na verdade a gente resolve problema. E aí o código é um meio para, né? Então a profissão vai se remodelar para resolver o problema de uma outra forma.
Da mesma forma, o que um empresário, o que um líder olha para o seu time, ou olha para a sua empresa, qual que é a essência da empresa, né? E aí, independente da forma que se entrega essa essência hoje para o mercado, é como que essa IA vai poder, como que a IA, de uma forma geral, como que o mercado muda hoje em dia, está mudando, né? Como que vai entregar essa mesma essência para o mercado de uma forma talvez diferente. É aí que está o grande ouro da coisa, né? Isso aí. Inclusive, eu queria, assim, já que estamos caminhando para o final do nosso episódio, eu queria ouvir de vocês, já que a gente está falando, pô, dica de ouro, coisas assim, de vocês a questão, dicas para quem, uma liderança, uma equipe que está querendo implementar a utilização de IA na sua empresa, ou às vezes que tem, putz, eu quero implementar, mas eu sei que minha liderança tem um pouco um pé atrás, não quer, ou até em questão de possibilidades. Quais são as dicas, as perspectivas de vocês para agora e para o futuro em relação à inteligência artificial, para a gente pensar no potencial de usem, saibam como utilizar? Quais são as principais dicas que vocês têm? Eu vou começar com uma que é bem controversa, tá? Então, se você não paga pelo produto, você é o produto. Então, por favor, né? Presta atenção. Quem vai quero começar utilizando aqui a inteligência artificial, então tá bom, pode começar utilizando, mas cuidado com as informações que vai compartilhar ali, porque se você está usando o ChatGPT gratuito, todas as informações que você põe ali não é sua, é do ChatGPT. Então, primeira coisa, né? Acho que é o primeiro ponto, puxão de orelha que a gente tem que dar, porque daí de repente sai fazendo e depois... É muito importante mesmo. A gente fica, desculpe de interromper, né? Mas a gente fica familiarizado, amigo, e a gente não nota mais. Algum dia a gente põe um contrato, põe uma informação, põe um endereço de casa, né? Não que alguém vai querer saber o nosso endereço, mas a gente nunca sabe para que exatamente aquilo, onde aquilo pode reverberar. Mas é muito curioso, né? Uma coisa foi muito interessante. A gente estava brincando, a gente paga o ChatGPT Pro, né? E daí, quem sou eu? Eu fiz a pergunta. Sim, cara, sou eu, exatamente. É assustador, né? Então, acho que eu ia comentar disso, esse ponto que se a gente não paga pelo produto, nós somos o produto. Então, cuidado com essa parte de inteligência artificial, porque tudo que as empresas querem agora é dados, porque sem os dados elas não conseguem evoluir. Então, aí que está o grande X da questão. E a segunda coisa relacionada à inteligência artificial, mas também transformação digital, essa questão de como o empresário, como líder, olha para o seu silo, né, para onde está agora e pensa daqui a 5 anos. Né? A gente fez esse exercício lá dentro da Teleware no planejamento estratégico que nós fizemos agora no último semestre. Como que eu enxergo o que eu entrego hoje de valor para daqui a 5 anos? Né? Eu acho que essa é a pergunta de ouro para fazer para o ChatGPT e tirar insights dele ali, para daí ir para um planejamento junto com a Reis, conseguir pensar como vai estruturar um projeto novo, um sistema que eu preciso desenvolver o meu time, a liderança, eu preciso desenvolver o dia a dia, então por esse caminho aí, minha contribuição. Perfeito. Eu acredito que quando a liderança ainda não está sensibilizada, né, para como a IA pode ajudar, pode contribuir e que, né, já deveria estar em uso aí, porque isso é sim uma realidade, né, de algumas empresas, é muito importante trazer fatos, trazer dados, fazer um planejamento a curto prazo, né, de investimento versus indicadores, né, então já levar esse projetinho pronto para a liderança de como a sua área poderia se beneficiar da inteligência artificial num nível mais profundo do que LLMs, né, que a liderança que às vezes ainda não está ainda catequizada, né, como que você como líder pode levar isso, né, para ela, tanto com informações que tem no mercado, como também você pode se usar de outras referências, eventos que estão aí, empresas que estão colocando suas experiências, né? Que aí, assim, normalmente a gente consegue mudar a visão da liderança, que aí toda a equipe consegue ficar engajada, consegue utilizar a IA, né? E aí já é muito fácil, né? Porque se a equipe já está convencida, a aplicação vai ser ótima, né? E para a utilização da própria liderança, eu acho assim, é muito importante entender o que de fato é repetitivo, o que de fato vai ter um bom uso, né? Porque a gente tem um tempo, um T1 inicial grande para planejamento, aplicação, montagem da ferramenta, que vai te custar um pouquinho de tempo, mas depois ela vai automatizar.
Então tem que se planejar para que isso aconteça aí da melhor forma, às vezes até às vezes não, né? Um investimento tem também, mas que vale muito a pena, né? Depois que a gente faz esse passo, cruza essa primeira fase, com certeza vale muito a pena. E depois que a gente tem um primeiro agente, a gente tem um primeiro processo, as coisas elas fluem, já vira natural e aí a gente já está dentro desse universo e a gente já consegue debater, olhar mais profundamente. Então, sempre importante, quem não deu por algum acaso, né, esse primeiro passo e falar no ChatGPT ou no Gemini não é um primeiro passo, né? O primeiro passo a gente está falando de fato trazer um processo, trazer um atendimento, trazer algo da sua empresa para algo estruturado, né? Utilizar a IA de forma um pouco mais plena, né? Desse primeiro passo que vale muito a pena, tá? Muito bom. Acho que minha mensagem aqui acho que a liderança, né, as empresas, todos nós, acho que a gente tem que entender se nós vamos ser refém da IA ou se nós vamos ser protagonistas no uso dela também naquilo que compete a nós, né? Então vamos potencializar nossas faculdades, né, mentais com o uso da IA ou nós vamos só ser refém e ficar olhando o que está acontecendo? E com certeza vai ter um monte de resposta para isso, né? Talvez vou dar um exemplo, né, o Google lá, o Vio lá, né, para a parte de filme. Aquilo lá eu não quero ser protagonista, porque não faz parte do meu perfil, e tudo bem. Mas talvez para outras coisas eu vou querer ser protagonista e vou me preparar para usar aquilo. Então, eu acho que escolher aonde que a gente quer estar e estar bem naquilo que a gente quer usar. Isso vai fazer com que a gente também se cerque de pessoas que estão nessa mesma vibe que a gente, nesse mesmo mindset. Acho que aí é um outro ponto. Não adianta você também, às vezes, querer comprar uma briga sozinho. Você pode comprar, mas ela vai ser mais dolorida, às vezes. Então, quem que pode te ajudar nessa jornada a fazer isso acontecer de uma forma mais light, mais limpa, mais leve? E aí talvez você vai trazer pessoas que estão lá na sua empresa, que não são do seu departamento, pessoas que já usam isso de alguma forma em outro lugar, ou você vai ter que recorrer realmente a alguma coisa de fora, né? Trazer uma empresa para poder te ajudar, trazer alguém para poder trazer essa sensibilização e fazer isso acontecer. Então eu começo por aqui. A partir dali, o uso, eu acho que ele tem que ser governado, ele tem que ser organizado, ele tem que ser latente, porque ele vai gerar resultado de alguma forma, ele não vai ter como não gerar resultado, a não ser que você não saiba o propósito que você quer colocar para ele. E aí você tem que saber comemorar isso, e comemorar de uma forma plena, no seguinte sentido, poxa, nós tivemos aqui um resultado que foi positivo, que valeu a pena ter feito, que valeu o investimento, que valeu o nosso tempo. O que nós trouxemos com isso? Eu estou falando especificamente isso porque na Raise a gente tem aí algumas comemorações que nós fazemos lá e, falar de resultado que a gente teve com o uso, por exemplo, de agente, com o uso de inteligência artificial, na forma como as pessoas entregaram resultados diferentes, porque não é só o agente que entrega. A gente, como pessoa, entrega resultado diferente porque a gente usou a inteligência artificial. Claro. E esse resultado é muito bom, cara, porque, poxa, olha só, a pessoa que fez aquilo, ela se protagonizou, como eu falei agora há pouco aqui, no uso da ferramenta para produzir algo diferente. Como isso não pode ser comemorado? Tem que ser comemorado. Porque a pessoa foi lá, se deu ao luxo de fazer aquilo, agora outras pessoas querem fazer. E aí você começa a falar de cultura, né? Começa a tangibilizar isso com os demais. E vai ter gente que não vai querer realmente ir junto com você. Vai sem ele. Faz parte do processo. Entendeu? Vai sem ele. Vai com quem quer. Né? A gente tem na Raise aqui isso, a gente fala para muito cliente nosso, inclusive, fala assim, vamos fazer o quê? Vamos inovar. Você quer inovar onde? Vamos inovar, mas às vezes eu não tenho aquela galera comigo, viu? Faz com quem quer fazer com você. E aí assim mesmo. Começa a você ter mais pessoas olhando para aquilo e falando, nossa, estão fazendo, estão acreditando. Então a gente começa a trazer mais pessoas para dentro do jogo. Acho que é isso, é fazer. Unir os similares, né? Exatamente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, Karen, Yolanda, Fred. Eu agradeço demais esse episódio especial que nós tivemos aqui, todo esse papo. E quero agradecer você também que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Se você teve alguma dúvida, alguma questão, você pode tanto escrever para a gente, mas também aqui na postagem, na descrição, vai estar justamente o links de blog post sobre IA que nós temos na Raise Shift e também contatos para vocês poderem conversar com esse grupo que bateu um papo com a gente hoje aqui. É isso, pessoal. A gente fica por hoje por aqui no Resiliente. A gente se vê no próximo episódio com muito mais inovação. Tchau, tchau.